Meu consagrado que semaninha agitada, não foi? Silk Song veio aí quebrando tudo e todos. Ninguém tancou, a Steam não tancou. Nada aguentou o poderoso Silk Song, meu consagrado. E cara, vendo todo esse sucesso, todo esse boom do Silk Song, eu pensei, né? Eu indaguei um pensamento. Como seria se Silk Song fosse um filme? Como eu faria um pôster de Silk Song se fosse um filme da Hornet, mais específico? E como eu já desenhei algumas vezes o personagem, desenho não, montei, né? Elaborei, criei um boneco que trabalha com máscaras, né? Então eu fiz o Juggernaut do Dota. Então eu coloquei na meta, eu me desafiei a criar a Hornet, um post da Hornet caso o Silk Song fosse um filme. E agora vamos trocar uma ideia aqui, conversar enquanto passa de fundo aí este lindo timelapse pra você ver. Enquanto eu comento mais sobre ele, a gente troca aquela ideia legal. Primeiro de tudo, a gente tem que começar do começo, que é o que? A concept art, meu consagrado. Que é dela que vai sair o que a gente pensa, né? O que a gente tem em mente pro nosso projeto. Eu confesso que eu não procurei tantas imagens assim, porque primeiro eu já tinha a imagem da Hornet bem fresquinha na memória, porque eu editei muito vídeo sobre Silk Song e eu vi muita gameplay sobre o mesmo jogo. Então eu tava muito aquecido, né? No quesito da imagem da Hornet. Então só foi uma questão de eu colocar tudo que eu tava pensando no papel e pesquisar algumas imagens ali no Pinterest sobre posições da Hornet que eu queria colocar na cena. Que nesse caso eu queria fazer uma Hornet mais empoderada, sabe? Farmando aura, com termos mais joviais, né? Farmando aura. Então para isso eu pensei em duas coisas. Movimento estático, pode parecer meio estranho falando assim, mas cara, a ideia era fazer como se o ambiente dela estivesse em movimento. Então o vestido dela tá em movimento, tem alguma coisa ali que simbolizasse que tava acontecendo alguma coisa ali. Então eu fiz essa concept art que vocês viram agora, passei a segunda vez, da primeira não ficou tão legal, não ficou da maneira como eu queria, e da segunda ficou interessante. Quando eu fui para as imagens, eu vou ser honesto com você, nesse projeto sim, eu utilizei imagens de IA, É lamentável. que foi no caso algumas partes do vestido dela e a máscara inicial que eu vou fazer, porque eu vou mudar essa máscara mais pra frente no final do projeto. Então a máscara que vocês vão ver agora não vai ser a do final do pôster, mas algumas imagens eu procurei sim, eu fiz por IA, né? Eu gerei por IA, que foi pelo Firefly do Adobe. Mas aqui vamos entrar no assunto interessante, que é sobre IA. Afinal, meu consagrado, até onde pode ir a IA no seu processo criativo? Até onde você acha que a IA ela pode interferir na sua vida como um artista, como qualquer profissional no caso, né? Vamos lá. Eu acho que a IA não pode substituir o seu fluxo criativo. Ela não pode ser o seu meio criativo. Você não pode simplesmente chegar, pegar um IA e falar: galera, olha que imagem eu fiz. Porque assim, antes que você venha me xingar nos comentários, eu não sou um artista de IA. Até porque você vai ver tudo que eu elaborei aqui, tudo que eu montei aqui, e foi a mão na massa. Eu montei, eu girei, fiz tudo, pá. Então, cara, longe de eu ser um artista de IA que pega a imagem pronta e só faz. Não, aqui eu montei, né? Mas o IA é legal, ainda mais hoje em dia, se você quer trabalhar com imagem, porque nem sempre o artista pode ou tem condições de pagar R$300 num banco de imagem, como o estoque, por exemplo. A não ser se você divida com alguém, mas enfim, é tudo muito caro, cara. Trabalhar com imagem é uma coisa muito cara. E às vezes você não tem esse orçamento, você pode ter a criatividade, a ideia, o dom, o talento, o esforço, mas o principal que é as imagens, você fazer tudo, colocar tudo em si prático, às vezes você não tem. E a IA, ela ajuda muito nesse processo. Então, não use IA da maneira como muitas pessoas, algumas pessoas usam, que é gerar um prompt e pronto, essa aqui é a imagem. Não, cara. Use e coloque a sua ideia à flora, porque a IA não é criativa. Ela não tem criatividade. A criatividade é de você. Você tem que ser o criativo da história. Então, use ela com muita responsabilidade, pense bastante em como você vai usar, porque não dá pra você pegar uma arte, gerar uma arte por aí e dizer que você foi que fez. Você simplesmente pegar e jogar, porque não é assim que funciona. Então, use com muito cuidado, que é algo muito bom e facilita muito sua vida. Caso você queira saber qual que eu usei, acho que eu mencionei que foi o Firefly, mas tem muitas, tem a Leonardo IA, enfim. E eu também, obviamente, usei banco de imagem gratuito, que caso você queira saber, que é muito bom, inclusive, que é o FreePic e o Unsplash. Se você quer foto para fazer manipulação de imagem no geral, cara, eu recomendo muito o Unsplash, porque o legal do Unsplash é que vai ter muita imagem boa, de uma qualidade maravilhosa, e o principal, com muitos pixels. Então, geralmente, quem tira fotografia e posta no Unsplash é imagem de 4.000 pixels para cima. Então, se você quer trabalhar com qualidade, pode ter certeza que, cara, você vai achar muita imagem boa no Unsplash, e é um banco de imagem gratuito. Caso você tenha uma condiçãozinha melhor, cara, vai no Adobe Stock, que ó, maravilhoso. Mas chegando aqui na arte, a gente tá na parte da máscara, né? Tem um momento ali que eu mostrei como foi que eu fiz o olho da Hornet, bastante nessa Oro OBS Meteor, e não mostrou, mas eu bastante copiei da Hornet da imagem que eu usei ali, porque eu não achei que tava legal. Perfeccionismo é um bagulho, é algo que atrapalha muito você, artista. A gente sabe muito bem que a gente sempre quer fazer o melhor possível, e às vezes o melhor nem sempre é o melhor. Que resposta gostosa!
gostosa! Mas o olho eu fiz dessa maneira, né? Eu copiei, eu desenhei da Hornet ali, né? Sublinhei e dei uns ajustes. Então, assim, é todo o processo, sabe? Lembra como eu falei que eu queria dar essa ideia de movimento? Então vai começar agora, porque pensa aqui comigo. Esse vestido na frente vai dar a impressão de que o vestido da Hornet tá em movimento, que tá passando alguma coisa ali, e o principal vai dividir muito bem os planos da imagem. Então, qual é o ponto aqui? Mesmo que você não saiba o que é que são planos, né? Que é o primeiro plano, segundo plano, background, mesmo que você não saiba, quando tem na imagem, o seu olho, né, o seu cérebro, ele vai assimilar o que tá na frente da câmera e o que tá atrás, sabe? Ele vai dizer pra você, ó, isso aqui tá na frente, isso aqui não tá. Inconscientemente, você não precisa nem se preocupar com isso. E sobre a máscara da Hornet, você tá vendo que eu peguei textura de madeira, que eu também girei no Firefly, mas essa aí vai embora, essa não vai ficar. Porque a minha ideia inicial com essa máscara foi a seguinte: na minha cabeça, a máscara da Hornet e do Hollow, consequentemente, eram feitas de uma madeira mais esculpida, uma madeira polida, essa palavra, pronto, polida. Como se alguém passasse uma lixa por cima, sabe? Deixasse ela bonitinha. Então a minha ideia inicial com essa máscara aqui era fazer com que a máscara dela, o rosto da Hornet, tivesse com textura. Tivesse como se fosse dimensões também. Aquela questão de não deixar a imagem flat, né? Não deixar a imagem reta como se fosse uma figurinha do WhatsApp. Então eu tava com esse conhecimento na hora de fazer, mas isso vai embora logo, porque enfim, eu fui, sei lá, fui pegar uma água na hora e eu pensei, pô, vamos fazer um teste, né? Vamos testar como ficaria se fosse normal. E eu gostei muito, até mais do que usar a textura, né? Eu não ia deixar só a máscara com cor sólida e pronto, não. Eu vou fazer o trabalho de luz e sombra, aquele trabalho padrão que todo artista tem que fazer e tem que saber, né? E aí, beleza, máscara feita, roupa posicionada. Qual é a parte que eu ia fazer agora? Esse cachecol, essa gola da Hornet me deu muito trabalho, cara. Porque se você olhar nas imagens ali no cantinho, ou até nessa que eu vou colocar na tela pra você agora, a roupa da Hornet, ela não tem uma gola. Do jeito que eu tava fazendo, parecia que tinha um cachecol. E ela não tem um cachecol, ela tem uma golinha, né? Como se fosse uma capa, sabe? Que ela prende aqui. Então não ia fazer sentido ter uma gola. E eu tava nessa ideia de pensar, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou substituir essa gola? Porque eu troquei de imagem, eu botei textura, fiz tudo e não funcionou. Até que eu tive a brilhante ideia de olhar e falar, por que eu só não pego a textura do vestido que eu fiz da esquerda à direita e posiciono e trabalho a questão do alinhamento? Porque aí ia resolver dois problemas. Ia tirar essa ideia de que é um cachecol, né? De que é uma gola, e ia casar com o vestido. Então, depois que eu tive essa ideia, só foi uma questão de ajustar, apagar uma coisinha ali, apagar uma coisinha aqui e usar o carimbo, cara. Aquele carimbo que se você trabalha no Photoshop você quase não usa, mas é fundamental e nesse projeto me ajudou muito. Porque qual a questão aqui? Como você tá vendo agora, tá meio desregular, né? A parte da direita, principalmente, não tá casando muito bem. Então, eu tinha que usar o carimbo pra meio que ligar as coisas e deixar tudo bonitinho, pra não parecer que tá desregulado. É óbvio que quando eu for colocar outros efeitos, essa parte ela não vai ficar tão amostra, então não vai ficar tão nítido assim, que essa imagem ela foi, que ela não tava tão simétrica assim, porque fica uma dica pra você, os posters que você vê de filme, de série, muitos deles, quando não é só aquele tipo de pôster preguiçoso, que é só o protagonista na tela e um título, quando não é só isso, imagens muito complexas, como sei lá, Stranger Things, os posters de Stranger Things são muito escandalosos, nesse caso, cara, sempre vai ter um erro, mas geralmente é só o artista que vai saber, porque você vai saber que eu errei aqui, ou que eu cometi alguns erros porque eu tô lhe dizendo, mas caso eu mostrar essa imagem pra você do jeito que ela saiu, do jeito que ela finalizou, dificilmente você chegar e me falar, ó, ali tá errado, ali não tá legal, mas não, eu tô aqui dando minha cara a tapa e dizer que eu também erro, olha só como eu sou um ser humano exemplar. Aplausos! E aí beleza, resolvi essa bronca, resolvi a questão da gola, eu acho que eu resolvi, né, que eu faço esse ajuste geral de início, mas no final da peça eu volto na gola e mexo de novo, porque por mais que vai ter um momento que você não vai ver a gola, vai me incomodar, sabe, eu vou falar, cara, isso aqui não tá legal, porque na minha cabeça, cara, sempre vai ter alguém que vai querer dar zoom na imagem pra caçar defeito. Ainda mais se eu tiver hater, né? Se eu tiver hater aí, meu parceiro, qualquer arte que eu fizer, vai chegar aqui e falar, olha só como esse cara é ruim, ele acha que é bom. ele errou aqui, mas aí ele não mostra, ele só quer mostrar que ele é um artista, né? Mas por enquanto que eu não tenho, porque, cara, o artista, ele sempre quer entregar o melhor pra você, né? A gente sempre quer fazer o nosso melhor, então nada mais justo. Depois de ter montado a Hornet, depois de ter de fato elaborado tudo, eu fui pro background. E nessa parte, cara, eu nem me preocupei tanto, porque primeiro eu já tinha em mente o que eu queria fazer. Porque vamos aos fatos aqui. Hollow Knight, né? A franquia Hollow Knight é uma saga de jogos onde bastante se passa no subterrâneo. Dificilmente, raramente você vai ver uma cena onde tá na luz do sol, né? O céu e tal. Então, já isso aí já quebra muita coisa e já me facilita muito na hora de pesquisar as imagens que eu vou querer usar no projeto. Então, eu procurei por imagens de caverna. Caso você queira saber que tipo
tipo de imagem é essa que você usar no trabalho, você coloca como cave. Uma dica interessante também, se você for pesquisar a imagem, procure em inglês que fica muito mais fácil de você achar. Então, cara, eu pesquisei como cave e eu fui procurando montar e tal pra deixar da maneira melhor possível. Porque, enfim, como eu mencionei, é um jogo que se passa no subterrâneo, então não tem muito mistério. E sobre a cor, eu pensei muito na cor porque é o seguinte, a Hornet, ela tem algumas características interessantes que eu percebi quando eu tava analisando ela. Primeiro ponto, ela passa uma vibe de uma mulher, né, de uma personagem muito elegante. Então, a maneira como o vestido dela é feito, a maneira como se posiciona e tal, dá aquela ideia de algo elegante, né? Você pode ver que geralmente personagens que tem essa vibe de ser glamurosa, elegante e tal, elas sempre vão estar trajadas de vestidos longos ou de algum vestido mais elaborado. E a Hornet, ela passa essa ideia de ser uma personagem elegante, juntamente com um ar de mistério. E aí que entra a questão da cor que eu pensei, porque qual o ponto? A minha ideia com as cores era basicamente o seguinte, cara, se eu fazer na temática do Hollow Knight original, talvez fosse ficar muito noiva cadáver. Eu não queria isso, porque a Hornet é elegante, mas ela é uma elegância no quesito de luta. Ela luta da maneira elegante. Não é um brucutu, sabe? Não é um viking com 35 de braço que vai... Não, ela... Até a arma dela também simboliza muito essa questão de elegância, porque é uma agulha. Você pode ver que quando você vai costurar alguma coisa, você tem que costurar o quê? Com cuidado, com delicadeza e sem pressa, porque se você se afobar, você vai se cortar. Então a ideia da Hornet, o conceito dela, toda essa imagem que ela passa de elegância, eu tenho que colocar na imagem também, só que se eu coloco o filtro azul do Hollow Knight original, talvez não fosse ficar da maneira como eu queria, até porque esse posto eu mirei muito mais no filme de aventura, de algo mais épico, não uma aventura tipo Velozes e Furiosos ou Missão Impossível, não, aqui eu mirei em algo épico, mas que não seja brucutu, porque tem que condizer com a personagem. Então por conta disso, eu escolhi o filtro vermelho para condizer com a personagem, até porque, enfim, a cor principal da Hornet é o vermelho, né, do vestido dela, então eu falei, cara, vamos fazer esse vermelhão, porém sem exagerar, porque é algo interessante que no vídeo do Indiana Jones, eu citei duas técnicas que eu usei nessa imagem, que foi o quê? Que foi o Dodge and Burn, que eu acho que não passou ainda, o Dodge and Burn que eu fiz, mas tem um momento que eu fiz o Dodge and Burn, que é o que? É você cria uma camada de ajuste, coloca, escurece as sombras, inverte tudo e você vai pintar as sombras da imagem. O que é que isso influencia no seu projeto? Primeiro, vai ressaltar as sombras, o que vai dar mais contraste, e contraste significa qualidade de imagem, tá? Então fica na cabeça você, eu quero fazer uma imagem com qualidade. Foque no contraste, mas não muito para não ficar estranho. Então é importante quando você vê que as sombras da imagem ou da arte que você vai fazer não estão muito nítidas, é importante você dar esse trabalhar mais na sombra, porque é algo que deixa a imagem, ainda mais se for uma manipulação de imagem, algo realista, deixa a imagem mais crível possível e não fica no Vale da Estranheza. Usei o Dodge and Burn nessa cena e eu usei algo que é mais pra frente, que é um filtro para eu entender, para eu ver se a imagem tá muito saturada. E quando eu ouvi os tons da cena, que eu depois de ter feito o color grading, os VFX, eu notei que tava muito vermelho, né? E isso pode incomodar. Quando algo é muito vibrante, algo é muito escandaloso, pode ser que doa seu olho, né? Seus olhos começam a não conseguir processar muito bem aquilo que você tá vendo. Então é natural, é até normal um artista, depois que ele faz uma arte, ainda mais manipulação de imagem, é ter esse pequeno retoque, você entender onde que o vermelho está mais saturado do que em outro lugar e você controlar a saturação para ficar algo mais crível, mais visível. E outra coisa também que eu falei da Hornet, né, que até falei da agulha, que eu adicionei fios na cena. Você pode ver que tem uns fiozinhos passando, que primeiramente tem duas maneiras estratégicas que eu coloquei esse fio. Uma delas é que ela sempre vai passar pela Hornet, então quando você olhar o fio, você vai automaticamente olhar para a Hornet, o que para mim é maravilhoso, porque vai cumprir com a minha proposta. E também porque eu disse com a personagem, né? Quando ela fala Guaraná, que é muito bom. Eu adorei, mano, que os caras descobriram o botão do falo dela falar Guaraná. Mas tu condiz com a agulha, né, cara? Porque você não vai costurar alguma coisa sem uma linha. Então, olha só como... Mano, é bizarro como a Hornet tão precisamente tem feita, cara. Quando você para pra analisar e olhar tudo que a Hornet é e representa, né? Como o conceito dela foi feito, cara, é maravilhoso, cara. E agora a gente tá ali na parte mais divertida, né? Que é dar os outros ajustes, colocar um pouco mais de cor, colocar um pouco mais de sound effects. Aí, ó, lembra que eu falei pra você que eu ia voltar na gola? Aí eu voltei. Eu não tava satisfeito, eu voltei. Mas é a questão de a gente colocar um sound effects. Sound effects é no vídeo que eu vou editar.
cara, é a questão de botar o VFX, né? Que eu vou colocar no finalzinho um flare ali na ponta da agulha da Hornet. É a questão de você ajustar a sombra, ajustar a luz. Ó, a vinhetinha padrão que tem que ter, né? Pra guiar o seu olhar pra Hornet. E aí, cara, eu olhando assim, eu pensei, pô, ainda bem que eu não segui com a ideia de criar a máscara, né? Com a textura de árvore. Cara, talvez não fosse ficar tão irado como ficou esse resultado. Mas enfim, tá aqui no finalzinho do vídeo. Vamos trocar uma ideia sobre Silksong. Você jogou? Você chegou a jogar, meu consagrado? Bom, eu vi muito vídeo sobre, eu não joguei ainda por um motivo muito prático, que foi o quê? É sempre que o primeiro jogo tá em promoção, cara, eu nunca tô com dinheiro. Parece que Hollow Knight só fica em promoção quando eu já paguei os boletos, eu já paguei as contas, aí os caras botam em promoção. Eu fico indignado, aí nunca dá pra comprar. Então não tem lógica eu comprar o Silksong e não ter o Hollow Knight. Mas assim, eu vi muita gameplay, eu editei muito vídeo de Hollow Knight, então ficou muito bom, adorei o jogo, velho. Porque eu vi muita gente falando, inclusive, que é um jogo muito clean, né? A movimentação da Hornet, ela é muito suave e é até melhor que a do Hollow, como muita gente comentou. Eu não sei, porque eu vi só por vídeo, mas eu curti muito a movimentação dela, a maneira como ela dá dash, os cenários, cara, pra quem trabalha com arte ou mexe com isso, Hollow Knight é maravilhoso. Hollow Knight não, Silksong é maravilhoso também, né? E agora é o final de fato, onde eu vou colocar o texto, né? Todo post tem que ter um texto. E aí entra a magia, cara. Ó, eu cortei o Hollow Knight, eu vou cortar aquela parte de cima, eu vou encaixar ali. E é isso. Uma história Hollow Knight, Silksong somente nos cinemas. Vrá! E esse foi o resultado do projeto, meu rei. Caso você tenha gostado do vídeo e chegou até aqui, cara, comenta aí o que você acha do vídeo, comenta o que você acha sobre A também, de assunto que a gente teve. Curte e compartilha e clica de olho no próximo vídeo, que vai ter muito vídeo legal pra você aqui. Então, meu consagrado, valeu, falou!